sua alma, falou George Orwell. O que ele queria dizer? Cerramos o galho aonde nós estávamos sentados. Nossa civilização foi criada em base da palavra de Deus, no ser de Deus, na Trindade e na revelação dele. E por muitos séculos nós temos tentado se livrar cada vez mais deste livro. Se o mundo ocidental está perdendo e perdeu sua alma, imagina o indivíduo. Eles dizem que Freud, né, e Carl Jung, eles acreditavam até ainda na alma. Mas isso só por causa da história ocidental no qual eles viviam. Porque os futuros estudantes já não acreditam nessa coisa mais do eu. Porque quando nós perdemos a Bíblia e todas as orientações que estão ali, nós vamos esquecer e ficar perdido em termos da vida humana. Quem somos nós? Nós somos feitos do quê? Nós estamos aqui neste mundo, para que razão? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso fim? Qual é o nosso destino? O que deve reger nossas vidas? O conhecimento de Deus e de nós mesmos são conceitos coesos, eles andam juntos. E quando nós perdemos Deus, nós perdemos nós mesmos em todas as áreas da vida. Nós vivemos com uma divisão muito forte, uma esquizofrenia intelectual, onde nossa alma é dividida muitas vezes. Nós temos, por um lado, uma aceitação que razão autônoma humana é suficiente para guiar a gente em muitas áreas da vida. Assim, ele é legítimo para nossos estudos históricos, sociologia, matemática, lógica. Ele é suficiente para muitas áreas da vida. Ele é totalmente legítimo e bom, nossa razão humana. Tudo bem, para as coisas espirituais, céu, salvação, teologia, aí nós somos dependentes da revelação. Mas fora deste limitado área da vida humana, o resto está tudo legítimo. Vamos em frente com a razão humana autônoma. Isso tem guiado desde Aquino, o católico romano, que falou exatamente esta ideia. E depois nós temos os filhos desta ideia, em René Descartes, que totalmente abandona a ideia da necessidade de uma revelação especial, que a razão é o fundamento de tudo. E o Oeste tem acreditado nesses tipos de ideias por muito tempo. Até hoje, as ideias, por exemplo, em Hollywood e na Europa, talvez não tanto no Brasil, espero em Deus, que as ideias budistas, as ideias, né, do hinduísmo estão invadindo o Oeste porque nós estamos perdidos. Nossa fé na palavra e no ser de Deus e na presença dele em todas as esferas está sendo esquecido neste vazio. A natureza não gosta de um vácuo, né? Então isso vai ser preenchido com o quê? Então a humanidade está em busca para uma solução e muitos estão voltando para yoga e essas velhas ideias do antigo mundo. Então nós temos esse desafio perante nós, mas a Bíblia é muito clara, não é verdade, irmãos? Que nós somos criados seres pactuais, todos nós. Humanidade por completa. A história bíblica é muito clara que houve uma criação, houve uma queda, e esta queda é drástico. Nós não podemos, como pessoas reformadas, pensar que a queda só impactou uma parte do nosso ser. É total depravação. Nossas mentes também, nossa razão, nosso intelecto também tem um problema moral, espiritual, que causa distorções.
Não é isso que os romanos acreditam. E o mundo secular. E esse pensamento secular que reina na política, na educação, nas universidades. Então nós sucumbimos muitas vezes a essas ideias, porque eles estão ao nosso redor. Em todos os cantos, na televisão, no internet, nós estamos sendo doutrinados com essas ideologias, não baseado na palavra de Deus. Então, a igreja bíblica, nós precisamos estar esperto, nós precisamos estar acordado, nós precisamos tentar sempre reorientar nossas vidas para a base sólida da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Nós vivemos diante da palavra de Deus. Gênesis 1, vocês lembram? Deus fez o homem na sua imagem e semelhança. Esta é a origem gloriosa do ser humano. Aí a queda impactou tudo. Mas, com essa queda tão drástica, nós sempre então foram dependentes da palavra de Deus. Até no jardim do Éden, o homem precisava da orientação, do conselho de Deus. Ele sempre foi uma criatura dependente de Deus. Nunca em nenhuma área ele pode ser independente, autônomo. Ele precisa sempre voltar para a lei do Senhor, para aprender quem Ele é e como Ele deve viver, e como Ele deve pensar. A imagem de Deus é nossa ideia orientador, nossa guia infalível de que nós devemos estar fazendo aqui no mundo. Esta imagem de Deus, Romanos também repete esta mesma ideia. Este é nosso grande alvo. A humanidade está quebrada, está perdido, mas nós temos uma orientação perfeita. O que nós queremos fazer com nossas famílias, com nossos filhos? Qual é a ideia orientador, a meta principal? Que a imagem de Deus, santidade, seja restabelecida na vida. Israel não podia fazer uma imagem, com suas mãos. A imagem de Deus, porque o homem foi criado na imagem, ele foi criado para expor esta imagem de Deus, mas o homem falhou por causa da queda, mas Cristo, o verdadeiro homem, ele chega aqui e ele agora, ele é a imagem de Deus perfeito. Então o apóstolo Paulo, raciocinando assim, ele diz, então vocês foram chamados, salvos, eleitos, para ser transformado na imagem e semelhança de Cristo. Voltando para aquele primeiro ideia da palavra de Deus. Então precisamos estar expressando a imagem de Deus em nossas vidas. Acredito eu que nós acabamos de rever, de resumir as coisas mais importantes que nós podemos saber sobre a vida humana. Isso é uma coisa incrível sobre a palavra de Deus. Ele é tão simples. Olha, nós temos PhDs que têm estudado por anos e anos tentando descobrir o valor e a importância da vida humana. E a Bíblia resume isso em poucas palavras. Nós precisamos de reforma, Precisamos voltar nossas vidas para este padrão perfeito, recuperar o chão perdido, reconstruir nossas vidas, rever nossas ideias, nossos pensamentos, nossas obras, nossas ações, e que isso seja reformado. Nós não precisamos de revolução. Revolução é quebrar tudo que existia antes e tentar inventar um novo caminho. Quebrar o passado e recomeçar de zero, como bebês, como infantes. E isso que o mundo ocidental, nas universidades, isso reina nas universidades. Esta ideia de revolução. Isso tudo começa quando nós abandonamos a palavra de Deus. Descartes e Rousseau, por exemplo, eles trabalham essas ideias
no nível social, Freud no nível individual. Aí isso logo os exércitos vão começar a marchar. Então nós precisamos de reforma, não de revolução. E a palavra de Deus é suficiente para trazer o homem de volta a Deus. É a palavra certa, perfeita e tem que ser a autoridade absoluta em nossas vidas, que deve guiar todos os aspectos da vida humana. Quando perdemos a palavra de Deus, perdemos tudo. Nós não precisamos olhar para muito longe para ver como nós estamos perdidos em nosso mundo. Todos vocês que vivem na cidade vivem com medo. Na verdade, a grande maioria de vocês já foram roubados, assaltados. Não é verdade? Isso é uma humanidade saudável? Isso é uma humanidade que tem maturidade ou é uma humanidade cheia de problemas? Claro que é. Mas a Bíblia é o manual norteador. Vamos analisar isso. Lembra aquele grande pecador? Tem vários na Bíblia, né? Vários exemplos. Eu vou te passar um aqui, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Os publicanos eram ladrões, eles roubavam do povo, dos pobres, e eles ficaram muito ricos. E esse era o maior deles. Agora, Jesus visita a vida deste homem. Zaqueu então se levantou e disse ao Senhor, depois deste graça de Deus imerecida na vida deste homem corrupto, que aconteceu? Ele falou assim: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguma, restituiu 4 vezes mais. Transformação, mudança, crescimento. Isso é possível. E este texto em particular que nós acabamos de ler é um texto que explica muito sobre a palavra de Deus. A Bíblia explica qual é o problema do ser humano e como isso tem que ser recuperado. Então, por isso, ele é o nosso livro e nós devemos ter estimar a Bíblia com um alto valor. Nós devemos ser pessoas do livro da Bíblia, sim, leitura, sim, culto doméstico, sim, o dia do Senhor, mas a meditação diária em todas as esferas da vida. A Bíblia vai ser nossa guia orientador. Nós queremos mentes unificadas, almas, corpos, vidas, sim, famílias, igrejas, sociedades unificados debaixo deste testemunho e lei, porque não há outra. E nós temos deixado por muitos anos, séculos agora, esta ideia que autonomia, neutralidade pode reinar em muitas outras esferas. E hoje então nós temos meninas querendo ser meninos, nós temos homens querendo jogar no time feminino de vôlei. E se nós falamos contra isso, sim, um dia eu posso ir para a prisão. Esta é a loucura. Quando nós deixamos neutralidade reinar nas outras esferas. Isso vai causar uma pressão muito forte em cima da igreja. Hoje nós ainda temos a liberdade de falar. E nós devemos então fazer nossa responsabilidade. Vamos ver esse processo então de mudança, de reforma de vida, explicado neste texto, o livro da vida, a alma das civilizações. E eu quero destacar a simplicidade. Nossas vidas podem ser modificadas em muitas, e precisam ser modificadas em muitas áreas. Vamos pensar nessa área rapidamente sobre família.
Olha como ele é simples. Olha, tem textos escritos por PhDs ao longo dos últimos 300 anos, bibliotecas inteiras falando sobre família, como é que estruturar a família. E a Bíblia simplifica isso muito bem, muito tranquilamente. Maridos, ama sua esposa. Ser um líder no lar, um líder como Cristo. Entende sua esposa, compreende ela e provê para ela. 4 palavras resume tudo que um homem precisa saber para ser um bom homem no lar. O que as esposas precisam fazer? Basicamente, elas precisam respeitar, honrar e auxiliar os maridos. Nós estamos em 7 palavras para reformar a família. Filhos, o que vocês precisam fazer? 5º mandamento, repetido em Efésios 6, 1-4, o texto mais longo em toda a Bíblia sobre a criação de filhos. 2 palavras resumem tudo o que você precisa saber para ser um filho que honra a Deus, que vai trazer paz e bênção e shalom para a sua família. Honrar, obedecer. Paz. Você não precisa de um PhD, não precisa de um psicólogo para te ensinar como lidar com sua família. Honrar e obedecer. Pai e mãe, você precisa só orientar seus filhos nos caminhos bíblicos e você vai ter um lar abençoado por Deus. É muito simples. Em 9 palavras, nós falamos tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre família. E é perfeito. É simples. Então vamos parar de perder um monte de tempo investindo nas ideias seculares sobre coisas que a Bíblia revela para nós. Nós já temos lido o texto, então vamos expor ele rapidamente. O processo bíblico de mudança da alma, da vida individual, da família, da igreja e da sociedade. Versículo 15. Minha Bíblia perdeu o lugar aqui, mas vamos lá. Que desde a infância, sabes as sagradas letras. Quem é que ensinou esse menino, né? Foi a mãe, foi o avô. E eles ensinaram a palavra de Deus. Que coisa impressionante. Porque desde o Antigo Testamento isso sempre foi o padrão. A família vai ensinar, vai instruir de acordo com a palavra de Deus. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Através dessas sagradas letras. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Essa é a primeira frase. O que é isso? Sagrado significa separado, né? É uma visão elevada deste texto, desta palavra. É um livro separado, santo, diferente. E esta palavra de Deus deu-lhe a sabedoria para aceitar, para entender, para ser conquistado por Cristo. Salvação de Deus. E certamente a salvação, que esse livro, ele é suficiente para guiar a gente em salvação. Isso não é nenhum tipo de ideia controversial. Claro que todas as questões entendem que a Bíblia é suficiente para levar o ser humano para ser salvo em Cristo. E este é o principal mensagem da Bíblia. E o objetivo central é que Deus seja glorificado através da salvação dos filhos dele. E esses filhos se tornam cada vez mais santos. E a imagem de Deus seja refletida por mais e mais pessoas. Então, neste sentido, ele é glorificado. Lucas diz que a palavra de Deus está falando acerca de Cristo, acerca da salvação. Quando Jesus estava falando com aqueles discípulos, ele falou: nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram.
Aí ele falou, olha, Moisés e todos aqueles profetas estavam falando de mim. É isso que, como Jesus resume a história bíblica. E o que ele fez ali? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, precisamos examinar a palavra de Deus para enxergar o que ele tem a dizer sobre a vida eterna. E o que a palavra de Deus fala acerca de Jesus? Em quem está escondido todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Colossenses. Então, a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura. O Antigo e o Novo Testamento. Agora, o apóstolo Paulo estava falando sobre o Velho Testamento, mas nós podíamos comprovar facilmente que toda a Escritura está incluída neste texto. A Escritura é aquela palavra que o Espírito Santo proferiu, que é de Deus. Estou lendo textos bíblicos. A palavra de Deus. Inspirada, uma palavra muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma palavra muito famosa atrás dessa palavra, né? Theopneustos. O que isso significa? A Bíblia é o produto da respiração criadora de Deus. O sopro criador de Deus. No início, Deus cria o universo, diz Gênesis 1:1. E nós maravilhamos com isso. Que poder, com esse mesmo poder criativo, Ele cria a palavra dEle. As Escrituras devem sua origem a este Deus. A atividade de Deus, o Espírito Santo. É sobre essa base de origem divina, por causa desta base divina que nós, como Igreja de Cristo, nós devemos ter um alto respeito por esta palavra. Porque inspirado não é igual nem um outro livro, é uma outra categoria. Não significa esta palavra inspirado que nós somos inspirados como nós lemos a Bíblia, igual a um filme de Hollywood ou um grande livro inspira nossas almas. Não é quando eu li a Bíblia, eu estou inspirado assim como quando eu vejo uma bela peça de arte. Deus é o Criador. Não meramente nesse sentido, o inspirador. Hebreus 1 fala assim sobre a palavra: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É a boca de Deus, a palavra de Deus. Movidos pelo Espírito Santo, homens escreveram uma palavra de Deus, movidos pelo Espírito. Em nenhum outro livro eles são movidos nesse sentido especial. Agora, o liberalismo teológico não pensa assim. E por isso nós temos uma grande divisão no cristianismo, porque estes homens foram corruptados pelas ideias iluministas que a razão é superior à revelação. Então, ele julga com a razão deles, que lembra, os grandes homens, eles libertaram a razão é o máximo, então agora razão revolta contra o Criador de razão. Que loucura é este? E o Ocidente tem deixado isso acontecer, isso reina em nossas universidades. Então todos os nossos intelectos, todos os nossos professores da escolinha ali no seu bairro, eles são guiados na universidade por professores que rejeitam a inspiração da palavra de Deus
e que respeita a razão autônoma. Que a razão pode julgar a palavra de Deus. A Escritura é a verdade. Então Jesus falou assim, João 17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Visto que a palavra de Deus é isso mesmo, a palavra de Deus, ele é o livro que tem autoridade absoluta sobre nossas vidas. Ele é aquilo que julga nossos pensamentos e ações e comportamentos e tudo que nós fazemos na vida. Então, quando uma família tem um problema, não é o marido que é a autoridade absoluta, não é o filho, não é a esposa, é a palavra de Deus. E quando todos nós somos submissos a essa palavra, aí nós temos um juiz final que vai orientar nossas vidas. Então, se tem brigas e problemas e tristezas, nós voltamos para a palavra absoluta, além da autoridade humana. E se nós somos submissos, se nós temos o temor do Senhor, as coisas conseguem ser recuperadas. Os profetas, quando eles falaram assim, assim diz o Senhor. A autoridade absoluta não está no presidente, não está no juiz, nem está no pastor. Está na palavra de Deus. O Espírito Santo revelando em nosso ser interior sobre a veracidade, a excelência e a pureza da palavra de Deus. E a palavra de Deus declara para nós o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, que praticais a justiça, e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então a palavra de Deus é útil, diz o texto. Ele é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Ele é útil para essas coisas da vida, porque ele é a palavra de Deus, ou a autoridade absoluta. Agora vamos analisar a utilidade da palavra de Deus. Que utilidade a palavra de Deus tem em nossas vidas? Primeiro, a palavra de Deus é útil. Ele rende benefícios práticos. Aqui listado 4. Vamos analisar isso. Primeiro, versículo 16. Ele é suficiente para nos ensinar. A palavra de Deus ensina aquilo que é verdadeiro, justo, perfeito. Ele é o padrão orientador para nossas vidas. Ele ensina a verdade sobre as grandes coisas e sobre as pequenas coisas da nossa alma. Ou nós vamos cortar a Bíblia e dizer, não, a Bíblia não fala acerca da filosofia. As filosofias, coitados dos filósofos, eles estão ali por séculos tentando descobrir de onde que nós viemos, qual é o valor da vida, qual é o fim principal do homem. E uma criança cristã, bíblico, com 3 anos, ele sabe todas essas respostas já. Ele sabe mais do que os maiores PhDs. Eles estão cegos, porque eles têm abundando a palavra de Deus, que ensina a gente a verdade. Sobre metafísica, sobre epistemologia, sobre ética. Será que a razão autônoma sabe alguma coisa sobre ética? Eles dizem que homossexuais podem casar hoje. Porque eles não têm um controle, eles não têm um limite, uma orientação. A única orientação que eles têm é o homem, a sociedade, a pública. E nós, muitas vezes, estamos dizendo tudo bem. É assim mesmo, é o melhor caminho. Nós temos aqui na palavra um padrão para todas as áreas. Uma regra para o ensino, em contraste com pensamentos seculares, cuja regra é uma teoria particular que está em oposição a muitos outros. Relativismo, pluralismo. E a gente vai. Aí eles vão dizer, mas nós precisamos ter tolerância, porque realmente nós não sabemos, precisamos ter tolerância. Agora eles não toleram
a palavra de Deus e a autoridade absoluta do ser de Deus. Então, eles são muito intolerantes. Então, essa ideia de tolerância, na verdade, é militante contra a verdade. A única verdade que o ser humano tem na vida. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus é suficiente para ensinar a gente sobre a vida e como glorificar a Deus, como ser salvo e como glorificar a Deus. É útil também para a repreensão. Isso é, ele é útil para trazer repreensão para a sua vida, para seus pensamentos, para suas obras, suas ações. Ele então ensina a verdade e ele refuta o erro. Ele é suficiente para fazer isso. É mais que meramente uma admoestação que a Bíblia faz. A Bíblia, utilizado corretamente, ele traz convicção. Aonde o pecador está face a face com Deus e ele é convicto sobre o erro que ele tem feito. Aí, sem essa convicção do erro, a pessoa nunca vai mudar, ele não vai crescer. Porque ele não reconhece o erro. Ele não foi convicto daquilo. Isso acontece, esse uso da palavra de Deus, essa utilidade da palavra de Deus foi um bênção na vida de Davi. Vocês lembram a história de 2 Samuel 12? Eu só vou trazer a sua memória. Lembra que Davi estava em grande pecado. A vida dele estava, porque ele estava seguindo o seu próprio caminho, seu próprio prazer e desejo. Ele abandonou a autoridade de Deus em várias áreas da vida dele. Ele foi um terrível testemunho. Então o Senhor envia um mensageiro com a palavra dele para Davi, Natã, chegando lá. Aí ele usa criatividade na conversa. E o que acontece com Davi? Por causa dessa confrontação amorosa, Davi foi mudado. Ele usa aquela história, do rico rei, o homem rico que tinha muito gado, mas um pobre chegou visitando ele e eles queriam fazer um sacrifício. Então o homem rico pegou do homem pobre e Davi, todo assim, envolvido com aquela história. Ele ficou com raiva. Aí Natã falou para ele, mas é isso você. E a palavra de Deus trouxe convicção. E seguindo esta convicção, confissão do pecado e arrependimento e restauração. A palavra de Deus é suficiente. Então, se você tem problemas na sua vida, a palavra de Deus é o livro suficiente para te guiar. Os pastores, nós precisamos fazer isso quando nós pregamos e quando nós aconselhamos pessoas. Usar a palavra de Deus, porque é Ele que ensina e que traz convicção, repreensão para nossas vidas. Os pais precisam fazer isso com seus filhos. Lembra? 2 coisas que os pais têm que ensinar e assim, organizar e supervisionar. E tem certeza que isso acontece na vida. Obedecer e honrar. 2 palavras. E quando eles não obedecem, quando eles não honram o pai, convicção, confrontação com a palavra de Deus, verbalmente. E também nós vamos ver o que mais a Bíblia ensina. É útil então para o ensino, para a repreensão e também para a correção. Sim, a palavra de Deus é útil para te derrubar no chão. Mas Ele corrige sua vida também. Ele reorienta sua vida. Você tem que despojar os velhos hábitos, pensamentos, ações e revestir com o novo homem. Ele vai te corrigir. Ele vai te restaurar. E não é meramente uma mudança de comportamento. Isso não é suficiente. É uma mudança em nosso relacionamento com Deus. Comunhão sendo restabelecido. E aquele comunhão plena com Deus restaurado. Paz em nossa consciência.
Então, a palavra de Deus é útil para ensino, para repreensão, trazer convicção. Ele corrige nossas vidas, Ele nos reorienta de acordo com os padrões perfeitos da palavra de Deus. E em último lugar, Ele é suficiente para nos educar na justiça. Agora, tem várias maneiras de traduzir estas palavras que estão ali no grego. Estas palavras, paideian. Você ouviu a palavra pedagogia ali, né? Paideia tem dekaiusunen, justiça, educação na justiça. É diferente de uma conversa. Isso também a Bíblia ensina, que nós devemos conversar com nossos filhos e aconselhar outras pessoas. E a palavra de Deus é certamente suficiente para essa conversa. Mas não é só uma conversa, é um treinamento disciplinado em justiça, uma prática nova, feito repetidas vezes até ele se torna um novo hábito da vida. A Bíblia é suficiente para te treinar e para te ajudar a treinar seus filhos e a igreja e a sociedade, sim, nos caminhos do Senhor. De fato, o presidente está perdido. Ele não sabe o que fazer com o povo dele sem a palavra orientador de Deus? Ou será que caos orienta ele bem? Será que o vazio vai orientar ele bem? Talvez você diga, não, mas um bom filósofo vai orientar ele. Mas esse filósofo está sendo orientado por quem? No final da análise só tem duas opções. Ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. Vamos simplificar as coisas. No fim do conto é só isso que existe. Duas opções, dois caminhos. Razão humana autônoma contra Deus. Caído. Ou a palavra de Deus e raciocínio que glorifica a Deus. Em todas as áreas. Baseado na lei do Senhor. Nas perfeições desta palavra. Ele é o suficiente para treinar nossas vidas. Educação na justiça. Meu filho Silas ainda, infelizmente, está tentando ler e escrever, não é? E ele faz tantos erros com aquela letra. Ele faz ele de cima para baixo, né, no outro lado. E a gente faz o quê? Repete. Vamos fazer o pé, né? O círculo vai neste lado, não neste lado, porque parece um D quando você escreve assim. E repetidas vezes ele está sendo treinado até que aquilo seja parte da vida dele. Ele nunca mais vai errar. Então, moralmente, em termos das ações e a maneira de falar, isso que nós fazemos com nossos filhos e nós educamos eles na justiça. Nessa palavra paideia, a disciplina também. É um ensino mais holística, onde não é só verbal, mas envolve práticas, ações repetidas vezes e também, sim, a vara orientadora, a vara da bênção. Isso é envolvido com paideia. Educação em santidade. Nós queremos produzir a conduta pela qual justiça se atualiza. A Bíblia é suficiente para isso. Instrumentos de justiça. Esse é o desejo da palavra de Deus, que nós tornamos instrumentos de justiça. Então a Bíblia vai lhe ensinar, né, que é necessário sim agir. Olha, irmãos, é fácil, eu ensino sobre casamento, família, maridos, etc, etc. É fácil para ensinar, né? É muito difícil praticar isso. Mas a Bíblia é suficiente. Ele ensina que não deve ser só no nosso intelecto, em nosso coração, mas isso tem que sair do nosso coração e impactar todos os aspectos, nossas mãos, tudo que nossas mãos tocam, tem que ser impactado pela esta ideia da justiça e da perfeição de Deus.
Então, Paulo ensina neste texto que nós precisamos ter uma visão elevada sobre a palavra de Deus. Deus, sim, Deus tem falado. Nós acabamos de ver nesta manhã, irmãos, que o objetivo da vida é glorificar a Deus. O objetivo da vida é mudança, porque nós nascemos em delitos, em pecados. O objetivo da vida é se tornar mais parecido com Cristo. E Deus tem falado para nós como isso é efetuado na palavra dele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A boa obra de ser um bom marido, a boa obra de ser uma esposa, a boa obra de ser um filho, a boa obra de ser um político, a boa obra de ser um médico, a boa obra de ser um pedreiro, a boa obra de todas as áreas. Debaixo deste autoridade absoluta de Deus. Buda não estava certo. Alexandre o Grande não estava certo. Muitos filósofos não estão certos. Jesus Cristo e sua palavra é a verdade. Construa então, irmão, sua vida, família, igreja e civilização, sim, sobre este fundamento, a palavra de Deus, e certamente prosperar e vai ser fortalecidos e as coisas vão se tornar belas. Nós não precisamos ser derrotados pelas trevas. Vamos caminhar com o poder e a sabedoria da palavra de Deus para a glória dele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por isto, tua palavra, que nós acabamos de enxergar e ver. Obrigado pela suficiência da tua palavra para nos orientar nesta vida, nesta caminhada para a cidade celestial. Pedimos que o Senhor ajude-nos cada vez mais a amar a tua palavra, meditar nele. Que esta palavra seja aquilo que orienta nossas vidas e que nossas famílias e casamentos e igrejas possam ser guiados por isto tua palavra. Pedimos essa bênção, Senhor. Pedimos que a sabedoria do Senhor seja proclamado, a salvação do Senhor seja pregado em todos os cantos do mundo. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.